Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes. 7h13. Todo mundo tem aquela farmacinha dentro de casa, né? Aquele cantinho onde as pessoas guardam remédios, medicamentos, né? Mas tem que ter alguns cuidados na hora de armazenar esses medicamentos. Pois é, tem que ficar de olho, por exemplo, naquele período de fazer limpeza, né? Porque muitas vezes a limpeza fica deixada para lá, né? Fica para lá e aí você fica com um medicamento vencido ali, na hora de uma necessidade você não tem. Paulo Cardoso vai explicar para a gente como é que deve ser essa conservação, todas as orientações necessárias, direto de uma casa. Onde é que você está aí, meu amigo? Bom dia. Oi, bom dia mais uma vez, Alisson, Raíssa e para todos que estão nos acompanhando. A gente vai trazer agora orientações importantes para o nosso público que precisa realmente da saúde. Para isso, nós viemos até a casa da dona Sandra, né, que nos recebeu aqui, para que a gente possa ver um pouco essas orientações, né? Dona Sandra, a senhora precisa tomar quantos remédios por dia? A senhora tem ideia? Assim, bom dia. Assim, ideia eu não tenho. Tem quantos eu tomo de manhã, de tarde, de noite. Mas eu tomo os remédios direto para diabetes, eu tomo para colesterol, eu tomo insulina, né? Então, eu tomo vários remédios, minhas vitaminas, às vezes um remédiozinho para dor de cabeça, uma tontura que eu tenho. Ou seja, são remédios que é de uso contínuo, que não falta remédio aqui, né? Não. Se você procurar um outro tipo, dor de dente, tudo eu tenho aí. Certo. Porque às vezes eu não preciso, mas tem uma pessoa, às vezes precisa, um vizinho, uma coisa, né? Aí necessita também, eu tenho aqui, eu gosto de ter. Então a gente vai pedir licença, né, para entrar na sua casa agora e saber onde é que a senhora está guardando aí esses remédios, né? A gente já tem aqui alguns exemplos que o Benjamin mostrou para vocês desses medicamentos e eu vou entrar aqui na cozinha, né, da dona Sandra para ter uma ideia de onde estão os outros, né? Aqui a gente já tem ideia de alguns que ela coloca aqui, ó, ela recortou uma garrafa PET, né, e colocou algumas cartelas aqui dentro. Tem esses aqui que estão dentro da embalagem ainda, né? Mas tem outros remédios ainda que precisam ser colocados de uma forma correta. Eu estou aqui também do lado do Maurício Filizola, ele é farmacêutico e também diretor do Sincofarma, que vai explicar para a gente essas dicas. A gente já está, vendo ele colocar aí no local certo. Bom dia, Maurício. Por que esse local aqui é ideal para armazenar remédios? Na verdade, nós temos aqui um armário fechado, protegido da luz, da umidade e do calor, que são elementos que a gente tem que ter um cuidado com todo o medicamento. Inclusive, alguns nós já observamos que estão guardados nas suas embalagens originais, com a bula dentro, tendo todo o cuidado. E a orientação é que, para o consumidor, o cliente, ele guarde seus produtos de acordo com a orientação, de acordo com a prescrição, em um ambiente como esse, para que ele possa manter as suas características e, quando necessário, que os medicamentos eles servem para aliviar sintomas, curar doenças, prevenir e até com fins diagnósticos. E quando a gente não utiliza desses cuidados, você pode perder os efeitos para o qual esses medicamentos foram, então, desenvolvidos e criados. E aqui a gente tem aqui um espaço que está com os medicamentos, estão com os medicamentos guardados de forma correta. Eu vou até mostrar também insulina que ela utiliza, que está guardado na geladeira, que é uma temperatura, são medicamentos termoláveis, eles têm que ser guardados em recipiente fechado, principalmente na bandeja do meio, não na porta, sempre enfatizando. Nós não podemos guardar medicamentos termoláveis como insulina na porta. Por quê? Porque o abre e fecha da geladeira pode modificar a temperatura e até alterar esses medicamentos para no uso não está de forma incorreta. Pois então a gente vai abrir aqui, né? Abrir aqui, por favor, queria que você já trouxesse aqui a filmagem para poder a gente mostrar o recipiente do qual ela guarda a insulina. São medicamentos que são termoláveis, tem que ser guardados ao abrigo da luz e da temperatura, a temperatura apropriada. Então isso aqui é uma forma correta também da guarda desses medicamentos. Esta orientação é importante, porque a gente precisa na farmácia não é só comprar o medicamento, mas ter a orientação do farmacêutico do transporte da guarda no local apropriado, para que realmente na necessidade você tenha ali o seu medicamento com todo a integralidade em termos de efeito.
Maurício, eu estou vendo aqui também atrás de você, desculpa lhe interromper, um micro-ondas, embaixo ainda tem alguns remédios aqui, ó, que realmente são muitos. Esse local aqui, qual é a avaliação que você faz? Aqui nós estamos vendo de uma forma incorreta, ou seja, próximo de uma zona de calor que tem fogão, micro-ondas, aberto, exposto à luz, à umidade e à temperatura. Então aqui a gente mostrou a maneira correta e uma forma que não está correta de guardar. Isso é importante a gente levar essa informação à população, porque quando a gente precisa do efeito daquele medicamento, ele tem que estar todo bem protegido para que a gente possa realmente ter ali a cura e a prevenção, muitas vezes, do que a gente precisa para aí avançar com a nossa saúde. Maurício, qual é a recomendação? Tem gente que, por exemplo, a dona Sandra, ela utiliza muitos remédios e não é o caso dela, mas alguém que trabalha, passa o dia fora e pega um recipiente e coloca lá uns comprimidos. Isso aí está correto? Pode fazer? Não, na realidade tem recipientes apropriados para que você possa guardar. O ideal é esta guarda nesse porta-comprimidos ser no máximo por 3, 4 dias, às vezes até uma semana, dependendo, e também da mesma forma protegido de umidade e luz, porque muitas vezes você vai para o trabalho, tem que tomar medicamentos em determinados horários, e aí você tem realmente um cuidado no momento que vai fazer essa guarda individual. Também é um cuidado que a gente tem que ter no dia a dia, ou seja, quando a pessoa tem a utilização de muitos medicamentos, o ideal é procurar nas farmácias o farmacêutico e para o consultório farmacêutico, pegar toda essa medicação e ali fazer realmente uma anotação para a utilização em cada horário apropriado. Tá certo, seu Maurício. Muito obrigado, então, pelas dicas. É isso, muito importante, então, a gente não esquecer, né, de colocar tudo, ó, no armário, bem direitinho, para que os seus medicamentos, como ele explicou para a gente, possam estar sempre assim, ó, seguros, né, de todo o calor, de toda a umidade, né, enfim. É isso que a gente deixa aqui. Deixa eu chamar de novo a dona Sandra. Vem cá, dona Sandra, por favor, de novo. E depois dessas dicas, né, que o seu Maurício deixou, a senhora vai dar uma organizada melhor em seus remédios? Com certeza. Inclusive, né, ele já mostrou ali, já colocou algumas das medicações, né, que eu tomo todos os dias de manhã. E aquele outro que está incorreto, né, eu vou ter que retirar e colocar tudo aqui separadinho, para eu não me atrapalhar dos que eu tenho que tomar todo santo dia, daqueles que eu tenho que ter em casa e que eu gosto de ter em casa para uma precisão. É para não organizar e não ficar confuso, né? É, porque né, minha cabeça já não é mais 100%, porque eu não sou jovem como você. Mas vai dar para organizar tudo direitinho, até porque ele achou um local que eu nem tinha pensado, né? Aí ele achou, que bom ele ter vindo aqui, né? A pessoa, se todo mundo tivesse um doutor Maurício na casa, hein, para informar essas coisas, que às vezes a gente, quando vai comprar um remédio, a gente compra e sai correndo, né? Então não espera aquela orientação que a gente tem que ter e tudo. Esses remédios que eu guardo sem caixa, são remédios que às vezes atrás tem, né, o período até quando é. Mas os outros eu sempre deixo na caixa até para ver a validade e tudo, né? Tá certo, viu, dona Sandra? Então é isso, gente. Mas é para isso que nós estamos aqui, né? Prestar esse serviço para a população, que não pode ter um Maurício em casa, né? Mas a gente trouxe agora essa orientação que com certeza são valiosas. Volto com vocês aí no estúdio. Exatamente. Bom Dia Ceará está aqui para isso, né? Obrigada, viu? Agradeço também aí o pessoal da entrevista. Beijão. Valeu, gente. Olha, agora a gente fala de uma ambulância.